Bom dia, gente. Vamos lá para mais uma aula. Sei que o legal seria estar todo mundo junto, reunido, para poder interagir melhor, mas dentro das circunstâncias a gente está tentando pelo menos manter a classe alimentada com a informação aí para a gente não ficar parado, né? Então a gente vai continuar o nosso tempo aqui de aula, tá bom? Só para vocês entenderem um pouquinho, talvez alguns tenham esquecido, como funciona aqui a nossa classe, no nosso trilho, né, de ensino na igreja. Essa é a classe que nós estamos, chamada Vida Cristã. A classe Vida Cristã, ela é uma classe de doutrinas básicas no sentido de doutrinas fundamentais da igreja. Tá? Então essa é uma classe onde você vai aprender sobre salvação, sobre Bíblia, o que a igreja pensa, né, sobre doutrina de Deus, de Jesus Cristo, doutrina do Espírito Santo, que aliás é a aula de hoje, e enfim, outras doutrinas essenciais, né? Falar também sobre ceia, batismo, testemunho, tentações, então são temas da vida cristã básica. Também, depois que você fica 4 meses nessa classe, aí você passa para a classe Visão. Essa classe Visão é uma classe onde você vai aprender o que é uma igreja em pequenos grupos, vai conhecer um pouco do que é o conceito de pequeno grupo na Bíblia e como nós temos aplicado isso no nosso dia a dia aqui no Horto do IP. E aí depois de 4 meses na classe Visão, você vem para a classe Crescimento. Classe Crescimento são essas 4 matérias, 4 temáticas que são oferecidas todo semestre, elas se repetem no segundo semestre, né? Então, por exemplo, nesse ano nós temos tido uma classe sobre discipulado, né? Uma classe sobre o Espírito Santo, que é estudando um livro chamado Deus Esquecido, uma outra classe sobre a igreja relevante, né? E uma outra também sobre a igreja e o cristão e a cultura, né? Uma classe que os jovens têm participado muito também nela, tá bom? Então, só para entender um pouquinho, hoje nós vamos falar sobre a nova vida e o Espírito Santo, tá bom? Eu quero começar com um testezinho básico para você aí, né? Olha aí, ó. O Espírito Santo, você tica aí colocando se é verdadeiro ou falso essas afirmações aí. O Espírito Santo, primeiro, ele é o próprio Deus que nos guia em toda a verdade e nos ajuda a lembrar de todos os ensinamentos bíblicos. Isso é verdade ou é falso? Segundo, ele é uma energia que nos motiva a fazer o bem. Você acha que essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa? Terceiro, é ele quem convence a humanidade do pecado e da necessidade de salvação. Verdadeiro ou falso? E quarto, ele nada mais é do que o sopro de vida que há nos seres humanos. É isso mesmo? Nós vamos olhar alguns textos da Bíblia agora para entender o que a Escritura fala sobre a figura do Espírito Santo. Tá? Então, introduzindo aqui, você nunca estará sozinho. Jesus prometeu enviar o seu Espírito para acompanhar você todos os dias da sua vida, falando para os cristãos, guiando você em toda a verdade. Olha aí, ó, ele não é uma força ou energia, mas ele é a terceira pessoa da Trindade. Pessoa da Trindade. Nenhuma das características e ações que estudaremos nas Escrituras podem ser atribuídas a uma simples influência ou energia. Conhecer o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo vai ajudar você a viver a vida cristã vitoriosa que Jesus prometeu. Então, o que nós vamos fazer daqui para frente é olhar para textos, vários textos bíblicos. Pega a sua Bíblia aí, se bem que nós vamos colocar os versículos aqui, mas é bom você acompanhar também aí de casa com a sua Bíblia. Vários versículos que vão falar sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Qual é o papel dele no mundo, o papel dele para os cristãos, enfim, com o que ele é relacionado na Bíblia. Bom, então vamos lá. Primeiro, quais atitudes caracterizam o Espírito Santo como pessoa? Então nós estamos afirmando aqui que o Espírito Santo não é uma energia ou uma força, ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade. Como que nós podemos ver isso na Bíblia? Então, gente, como nós podemos, pela Escritura, entender que o Espírito Santo é uma pessoa? Olha só, o primeiro texto aí, João 14, 16. Tá? Eu pedirei ao Pai, Jesus falando, né?
E ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Nota aqui, conselheiro com C maiúsculo, caracterizando uma pessoa, né? E Jesus está dizendo que vai dar outro. Essa palavra outro no original, o grego tem duas palavras para outro, né? Outro no sentido de diferente e outro da mesma espécie, né? E esse outro aqui é a palavra para outro com a mesma essência, da mesma espécie. Outro conselheiro, ele está falando de quem? Do Espírito Santo. E conselheiro é característica de pessoa, uma energia não aconselha ninguém, uma força não aconselha ninguém, só uma pessoa pode ser conselheira. Então Jesus está chamando o Espírito Santo aqui de conselheiro, né? Outro texto, Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito, e aí falando do Espírito Santo, intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então aqui a característica dele é de intercessor, e só pode interceder quem é pessoa. Força, energia, não intercede. Então aqui mais uma característica que mostra que o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele intercede pelos santos. Outro versículo, 1 Coríntios 12, 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Então aqui está uma característica de alguém que é pessoa, distribuir os dons. Isso só uma pessoa pode fazer. Bom, é isso que o Espírito Santo faz. Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Você só pode entristecer uma pessoa. Você não pode entristecer uma energia, uma força. Então aqui a característica de se entristecer mostra que o Espírito Santo é uma pessoa. Muito bem. Agora, além de ser uma pessoa, quais as evidências que mostram que ele também é Deus? Que o Espírito Santo é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade e ele é o próprio Deus. Gênesis 1:2. Primeiro texto aqui, texto da criação, na verdade. Temos que entender a dinâmica da criação como um todo, mas a partir do verso 2 aqui, o texto bíblico aponta que a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Somente com esse versículo, claro que é difícil se afirmar, então aí está mostrando que ele é Deus. O que dá para entender aí só com esse versículo? Que o Espírito Santo já estava presente ali no momento da criação. Ou seja, no mínimo, dá para entender que o Espírito Santo já estava antes de todas as coisas. O texto bíblico continua no Gênesis, vai dizer que quando Deus cria todas as coisas, ele diz assim, quando vai criar o homem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então é um texto que aponta que ali havia um plural, mais de um, fazendo o homem, criando o homem. Então, quem é esse façamos? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então o Espírito Santo, como Deus e como Deus, já estava ali no momento da criação, porque ele é Deus, ele é eterno, e ele também criou todas as coisas por ser o próprio Deus. Ok? Agora, outro texto que clareia um pouco mais essa ideia de que o Espírito Santo é Deus na Bíblia, está lá no texto de Atos, no Novo Testamento, capítulo 5. É aquela história de Ananias e Safira. E propriamente nos versos 3 e 4 nós lemos assim: então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração? Olha que interessante, a ponto de você mentir a quem? Ao Espírito Santo, e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? E aí olha a conexão que ele faz aqui, quando ele disse que ele tinha mentido para o Espírito Santo. Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então, olha, peraí, ele mentiu a quem? Ao Espírito Santo ou a Deus? Não, ele mentiu para a mesma pessoa, o Espírito Santo, que é Deus. Ele mentiu para Deus, ele mentiu para o Espírito Santo. Mentiu para o Espírito Santo, mentiu para Deus. Ok? Vamos lá. Outra pergunta que se faz aqui. Ele é igual a Deus Pai e a Deus Filho? Ele é Deus,
mas ele também é a terceira pessoa. Então tem a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. Eles são iguais, né? Vamos perceber aqui nesse texto, Mateus 28, 19, quando Jesus diz assim: vocês devem ir, falando para os seus discípulos, né? E fazer outros discípulos. Fazer discípulos de todas as nações, como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois o texto continua ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Mas olha que interessante, batizando esses discípulos em nome do Pai, primeira pessoa da Trindade, do Filho, ele mesmo, né, segunda pessoa da Trindade, e do Espírito Santo. Então Jesus equipara o Espírito Santo na mesma condição de importância a ele, Filho, e ao Pai. Porque os discípulos são batizados em nome dos três, Pai, Filho e Espírito Santo. A mesma autoridade está sobre eles, né? Então eles são iguais nesse sentido, sim, de importância. Ninguém não tem um mais importante do que o outro. Outro texto aqui, geralmente na introdução das cartas ou na saudação final, o apóstolo Paulo tem essa marca, essa característica, né? Por exemplo, aqui no capítulo 13 de 2 Coríntios, verso 14, ele termina dizendo assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vocês. Então aqui Paulo, ele evoca aqui uma bênção, que a gente chama até de bênção apostólica, né? E nessa bênção ele engloba aqui a importância igualitária da ação da Trindade na vida dos cristãos. Então ele fala do aspecto da graça de Cristo, da comunhão, do amor do Pai e a comunhão do Espírito, porque é o Espírito que possibilita essa comunhão do corpo de Cristo, porque ele está em cada cristão. Estando em cada cristão, então ele é quem de fato viabiliza, possibilita, autentica essa verdadeira comunhão dos crentes. Então olha a importância também dele, tanto quanto do Filho quanto do Pai na vida da igreja de cada cristão. Muito bem, então eles são iguais, sim. Qual a obra do Espírito Santo no mundo? Como o Espírito Santo age no mundo aí fora, nesse mundo perdido? O que ele faz para e com os incrédulos? Qual é o papel dele? João 16, verso 8, 13 e 14 diz assim: quando ele vier, ele quem? Ele está falando desse Consolador, do próprio Espírito Santo. Primeiro, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus está dizendo que quando o Espírito Santo viesse, ele iria subir ao Pai, mas deixaria outro conselheiro. E quando ele viesse, o Espírito Santo, uma função dele, o papel dele seria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então olha que importante isso. Se você é convertido hoje, se você é um cristão hoje, é porque o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Se não fosse por ele, nós continuaríamos na perdição. Não há quem busque a Deus. Você só encontrou a Cristo, só reconheceu a Cristo, só aceitou a Cristo, porque ele, o Espírito Santo, veio e agiu no teu coração. Ele é quem fez você, criou em você o querer, né? Trouxe para você um entendimento, abriu os olhos do teu entendimento. Ele é quem te convenceu, senão você estaria na mesma situação perdida até hoje. Mas quando o Espírito Santo da verdade vier, então ele fez aqui, convenceu, e agora ele continua no processo, ele vai guiar a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, por quê? Receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Então o Espírito Santo tem esse papel, essa função didática, né? Como um professor que recebe algo e transmite essa instrução aos seus alunos, tá bom? É ele quem nos orienta, nos guia, nos convence e nos faz conhecer tudo que Jesus, toda a vontade de Jesus, tá bom? Todo o ensino de Jesus. João 16, 8, 13 e 14. Outro aspecto aqui. Agora, o que o Espírito Santo faz nos crentes, ou para os crentes? Isso é importante também você entender todo esse benefício, toda essa maravilha da obra do Espírito Santo na vida dos cristãos.
Muito bem, João 14, 26. Voltando àquele texto, né? O conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, olha o que ele faz, lhes ensinará, esqueci até de grifar aqui o verbo, né? Lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar, então não só ensina, mas como faz lembrar tudo o que eu lhes disse, Jesus falando isso, né? Então, a função do Espírito Santo na nossa vida é nos ensinar e nos fazer lembrar de tudo que Jesus disse. Outra obra do Espírito Santo em nossas vidas, Romanos 8,14, todos que são o quê? Guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então, outra função do Espírito aí é nos guiar, nos levar no caminho correto. Romanos 8,26, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Como? Porque nós não sabemos orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa é a atuação do Espírito Santo fazendo esse meio de campo, né, entre as nossas orações falhas, que provém de um coração pecaminoso, de um coração corrompido, né, orgulhoso, carnal, e ele intercede por nós diante de Deus, meio que codificando, né, a nossa linguagem falha e limitada à linguagem do Deus Santo. Ele faz essa interface entre nós e o nosso Deus, nos ajudando nessa nossa fraqueza, ok? Maravilha, graças a Deus pelo Espírito Santo. Muito bem, 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, olha aqui, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Aqui é interessante que quando nós nos convertemos, o Espírito Santo vem o quê? Habitar em nós. A Bíblia usa esse termo tabernacular. No Antigo Testamento, Deus, ele se manifestava a sua glória no tabernáculo, por exemplo. Então Deus vinha e enchia aquele lugar com a sua glória. Ali era o local onde o povo ia para levar as suas ofertas, fazer o seu culto. Com a chegada do Espírito Santo, nós não precisamos mais de um lugar. Não existe mais um local onde Deus se manifesta. O local de adoração agora é o nosso corpo, a nossa vida. Nós somos, né, o templo do Espírito Santo. Então, nossa vida é a morada dele. Nós somos o santuário do Espírito Santo. Olha a responsabilidade que nós temos, então, não só do cuidado com o corpo, mas da maneira como nós procedemos com a nossa vida, né? Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Então essa também é uma obra do Espírito Santo na vida dos crentes, é habitar neles, é fazer morada neles, ok? Grande responsabilidade que nós temos, né? 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O que ele faz com os crentes? Aqui é a mesma ideia, né? Ele é quem vem e nos batiza, ou ele é quem vem fazer morada em nós. Aqui é a ideia de que ele vem imergir em nós, ele vem habitar em nós, ele vem invadir a nossa vida, né? Então, ele está presente em nós, ele preenche todo o nosso ser. Essa é a mesma ideia do texto anterior. Outra ideia, o que ele faz nos crentes aqui? Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Talvez você vá se lembrar, talvez você tenha até convivido, né? Morou em roça, em fazenda, ou conhece um pouco da vida do campo, né? E vai se lembrar do que acontece, por exemplo, quando um fazendeiro tem muitos animais, muita cabeça de gado e tal, isso era muito comum, né? E ainda às vezes os fazendeiros têm as suas fazendas limitadas, cercadas, mas pode acontecer de um animal passar para cerca do outro fazendeiro. Então, o que um fazendeiro fazia, ou faz, né, quando ele quer
garantir que aquele animal será reconhecido como sendo dele. Então eles fazem a marcação no gado. É um ferro quente lá, e esse ferro incandescente, então geralmente com o brasão ou com o sobrenome, a letra do sobrenome do fazendeiro, né? Ele é marcado no lombo daquele gado, daquele boi, porque se esse boi se desgarrar, vão saber pela marca no boi que aquele boi pertence a tal fazendeiro, né? Então, vamos imaginar, tem a família Silva e a família Oliveira. Então, se tiver um O no lombo do boi e ele se desgarrar para a fazenda do Silva e não tiver um S, quando o Silva olhar o O naquele boi, vai falar, esse boi é do Oliveira, tem que devolver para ele. É essa a ideia, né? Ou também, uma outra ideia muito semelhante ao contexto bíblico, né, da época, é o anel do rei. Quando o rei queria mandar uma carta, e essa carta era confidencial, então ele selava essa carta. De que maneira? Ele pegava aquela cera, ele tinha um anel com um brasão com a marca daquele rei, marcava naquela cera, selando o envelope, selando ali a carta, na verdade, no envelope, na carta, e aí aquilo só poderia ser aberto pelo destinatário final. Então aquilo mostraria que aquela carta era importante, era do rei tal, né, do império tal, então era o selo do rei naquela carta. É a mesma ideia. O Espírito Santo, ele é o selo, né? Ele é a marca de Deus em nós. Então, claro, guardado as devidas proporções, não estou chamando ninguém aqui de gado, né? Mas a ideia aqui é se quando você está no mundo e você tem o Espírito Santo, o diabo olha para você e ele vê em você a marca da promessa, a marca do Espírito Santo. E ele fala assim, esse boi não é meu. Né? Essa ideia aqui, desculpa a brincadeira aí, mas você é selado com o Espírito Santo. Se você tem, se você já entregou sua vida para Jesus, se você é um cristão, você tem o selo de Deus. A Bíblia fala assim, quando nós somos selados pelo Espírito Santo, nós pertencemos a Deus e o maligno não nos toca. Porque ele sabe, ele vê em nós a marca do Espírito de Deus. E o mundo deve ver em nós isso também, né? O Espírito Santo em nós deve fazer com que nossa vida revele Cristo. A tal ponto que quando alguém olha, não só o diabo, né? Mas qualquer pessoa olhasse para você, ela dissesse assim, esse aí é um cristão. Né? Infelizmente, muitos cristãos têm sido marcados mais por aquilo que fazem de negativo ou que deixam de fazer, do que por aquilo que deveriam fazer, refletindo o caráter de Deus, imitando a pessoa de Cristo por meio da ação do Espírito Santo. Continuando aqui, outra ação do Espírito Santo nos crentes, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou, olha que interessante, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, e aí está associado aquele significado de que nós somos batizados em um só Espírito, né? E aí está o simbolismo do batismo, né? Que é a lavagem, né? Quando você se lava, quando você mergulha numa água, se banha, então a ideia é que ali você sai daquela lavagem, lavado, renovado, regenerado das suas impurezas, né? É essa a ideia. Quando o Espírito Santo vem e inunda a nossa vida, nós somos lavados por essa ação regeneradora e renovadora do Espírito Santo. Uma nova criatura se faz. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Por quê? Por causa da ação regeneradora e renovadora do Espírito Santo na nossa vida. Muito bem. Então, diante disso, dessa maravilha, né, desse poder que nós temos em nós, o próprio Deus habitando em nós por meio do Espírito Santo, o que Ele espera de nós? O que nós não devemos fazer ao Espírito Santo? Então tem dois textos aí bem claros. O primeiro já foi trazido aí, né? Não entristeçam o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo. E aqui, gente, nós vamos olhar para o contexto bíblico. Todas aquelas ações que não contribuem, que não cooperam, que não refletem o caráter de Deus, de Cristo, a vontade dele revelada na Escritura, todas aquelas ações que são da carne,
todas aquelas ações pecaminosas, elas entristecem o Espírito. Elas são contrárias ao Espírito, são ações da carne. Então, tudo que provém da carne é contra o Espírito. E tudo que provém do Espírito é contra a carne. Então, essa é uma decisão do nosso agir, do livre-arbítrio que Deus nos deu, de fazer escolhas, de escolher ou seguir a palavra, e aí então alegrar o Espírito, honrar o Espírito, obedecer o Espírito, deixar-nos encher pelo Espírito, como foi pregado hoje de manhã, ou então não permitimos que isso aconteça e entristecemos o Espírito. Até o ponto de 1 Tessalonicenses 5,9, nesse processo de entristecer, apagar o Espírito. E aqui está uma ordem, não apague o Espírito. Agora, pastor, o que é isso? Vou perder minha salvação? Muitos olham para esse versículo e entendem que aí está falando de perda de salvação. Quando você apaga o Espírito, você perdeu a salvação. Gente, presta atenção na ilustração. Pensa comigo aqui. Quando você está num quarto escuro, tudo escuro, se você quiser, faz essa experiência. Não tem um pontinho de luz, tudo escuro. Você entra naquele quarto com uma vela. E aí você acende a vela. Quando você acender a vela, o que vai acontecer naquele quarto? O quarto vai ficar iluminado. Uma boa parte das trevas vão se dissipar por conta daquela luz. Ok? Muito bem. Aí você pega e apaga aquela vela. Sopra ela. O que vai acontecer? O quarto vai voltar a ficar todo escuro. Mas a pergunta que eu faço é: no momento que você apagou a vela e o quarto ficou escuro, a vela sumiu? A vela se perdeu? Não, a vela continua ali, só que ela não está agindo, ela não está cumprindo a função para a qual ela foi criada. Por quê? Porque você não deixou, porque você apagou. Então, a ideia de apagar o Espírito não é perder a salvação, ele continua lá. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez filho, filho para sempre. Só que você perde a comunhão. Você vive uma vida carnal, vai viver em treva. Mas o Espírito Santo está ali, apagado. Foi entristecido, foi apagado. É um processo. Sua vida está longe de Deus, longe de permitir que o Espírito Santo possa agir da maneira pela qual ele foi criado, não porque ele é Deus, ele é eterno, né? Mas da maneira com a qual se espera que ele haja como Deus na sua vida. Então você recebe o Espírito Santo, mas impede que ele atue. Por quê? Porque as suas ações pecaminosas e carnais entristeceram até o ponto de apagá-lo. E é por isso que nós precisamos nos encher do Espírito, nos deixar encher por ele. É por isso que nós precisamos, e a igreja precisa muitas vezes, de um reavivamento, acender de novo, nesse sentido figurado, a chama do Espírito em nós, como essa vela. Essa é uma ação que nós fazemos com o nosso arrependimento, confissão de pecados, busca contrita, jejum e oração, para que possamos nos deixar encher pelo Espírito e acender de novo essa chama, se ela porventura se apagou na sua vida. Isso é muito sério, porque isso nos afasta de Deus. Sem a ação do Espírito Santo nós não conseguimos agradar a Deus, não conseguimos glorificar a Deus e vamos desonrar o nome de Deus nessa terra. E sofreremos a disciplina dele por conta disso. Agora, vamos preencher aqui, vamos perceber aqui alguns resultados de estar cheio do Espírito Santo. De acordo com esses dois textos, o que acontece? O que nós vamos evidenciar em nossa vida? Que qualidades nossa vida vai mostrar na medida em que nós estamos plenos ou cheios do Espírito? Efésios 5, versos 18 a 21, que nós estudamos hoje. Qual o resultado de estar cheio do Espírito? Nós falamos isso, né? Resultado é comunhão, resultado é adoração, resultado é gratidão. Comunhão, né? Ele diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si. Olha, entre si aqui a comunhão, né? O povo de Deus. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Olha a adoração aqui, né? Cantando e louvando de coração ao Senhor. Aqui é entre si, aqui é ao Senhor. O entre si, ao Senhor. A comunhão em adoração ao Senhor,
e mostrando sempre gratidão, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas em nome do Senhor Jesus. E aí o texto que vai ser estudado na semana que vem, que também é a ação do Espírito Santo, vai ser pregado esse texto na sequência da nossa série, a sujeição de uns aos outros no temor de Cristo. Isso tudo aqui é a ação do Espírito Santo na nossa vida. É uma evidência de estarmos cheios do Espírito Santo. A comunhão, a adoração, gratidão e a sujeição. Gálatas 5:22. Resultado da plenitude do Espírito vai evidenciar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você viu aí? 9 gomos, vamos dizer assim, desse fruto do Espírito, né? Tudo isso, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, são todas virtudes do fruto do Espírito, da presença, da plenitude do Espírito na vida do cristão. Contra essas coisas não há lei. Se viver desse jeito, aprovadíssimo, nota 10 diante de Deus. Por quê? Porque está cheio do Espírito, está mostrando os frutos do Espírito, a virtude de Deus através da sua vida. Agora, a gente está terminando aqui algumas figuras com as quais o Espírito Santo é associado. Isso é só uma questão de a gente perceber como ele foi associado com o quê, né? E nada por um acaso, né? As figuras com as quais ele foi associado na Bíblia. Em Mateus 3 e 6, ele é associado com essa figura da pomba, né? Aqui no momento do batismo de Jesus, Jesus sai da água, naquele momento os céus se abrem, isso tudo para mostrar a atuação da Trindade, né? Ali no mundo, na obra de Cristo, no ministério de Cristo. Então, Cristo sai da água, o céu se abre, o Espírito de Deus desce sobre ele como pomba, e o texto continua dizendo: e veio uma voz do céu dizendo: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, ouçam. Então ali, a ação da Trindade no ministério na vida de Jesus. Jesus saindo da água, o Espírito Santo pousando sobre ele como pomba. Interessante essa figura da pomba aí também, né? Muitos, quando ilustram a figura do Espírito Santo, ilustram através de uma pomba, uma pombinha, né? Que também foi associado com a paz, né? Mas é interessante também pensar na pomba lá nessa ave, né? Como esse instrumento que traz realmente uma nova vida, né? Uma nova vida. Isso foi lá também a ave, quando as águas baixaram no dilúvio. Então, quando essa ave volta trazendo um galho, é o sinal de que uma nova vida, né, estaria à disposição, né? Então, essa é a ideia do Espírito pousando sobre ele. Muito bem. Outra figura, o vento sopra onde quer. E, obviamente, por ser Espírito, né, alguns associam com uma força, com uma energia, mas aqui é associado ao vento, né? Falando dele, que o vento sopra onde quer, ninguém tem esse controle, né? Não sabe de onde vem nem para onde vai, né? Você escuta, mas não pode dizer de onde vem e para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito, são guiados pelo Espírito de acordo com a vontade do Espírito, tá bom? Eles são submetidos a essa vontade do Espírito, como o vento, tá? Leva para onde ele quer, tá bom? Outra figura, rios de água viva. Olha que interessante, aqui Jesus está dizendo assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo a quem? Ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Olha que interessante, Jesus usar a ilustração de fluir rios de água viva do interior, né? Essa ideia de transbordar, essa ideia, né, de que estar cheio do Espírito Santo, cheio de vida, né? A água também simboliza pureza e simboliza vida. E Jesus falou: aquele que crê em mim, do interior dele vai fluir rios de água viva.
ok? E ele mesmo, quando se revela também, em João capítulo 4, a mulher samaritana, ele diz para ela assim, que quem beber da água que ele der, nunca mais vai voltar a ter sede. Do que ele estava falando? De recebê-lo como Salvador e ter a ação do Espírito Santo na vida. Essa água, esse rio de água viva que vai saciar a sede da alma, tá bom? Essa é a ideia aí associada ao Espírito Santo. Outra figura, nós lemos esse texto, né? O Espírito Santo é o selo, né? Ele é a garantia da nossa herança até a redenção, né? E ele é, em outras versões, o penhor da nossa herança, né? Garantia. Você vai penhorar alguma coisa, né? Você vai colocar como garantia. Então, ele é a nossa, ele é associado com esse termo de garantia, né? O penhor, né? Ele é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Tendo o Espírito Santo como penhor, nós não podemos ficar tranquilos que nós não vamos perder a salvação, porque ele é a garantia da nossa herança. Esse é um texto muito apropriado, né? Muito importante para nós falarmos sobre a segurança da salvação, porque ele é o penhor, ele é a garantia até a redenção. E olha aí que eu falei, ele é o selo. Nós já explicamos essa figura do selo. O Espírito Santo também é associado a esse selo, essa marca, né? Tanto ali pensando na questão do anel, né? Do selo do rei, o anel do rei, o selo, e também a marca do fazendeiro no lombo do boi, o selo, a marca como propriedade exclusiva, tá bom? E aí, para terminarmos, uma pergunta: pastor, em que momento acontece o batismo do Espírito Santo? Nós vamos falar mais sobre isso na aula que vem, mas já para deixar aqui uma resposta, para não ficar assim, uma resposta curta e direta, o texto de Efésios 1, ele é bem claro. Olha só, nele, falando em Cristo, né? Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, quando vocês creram em Jesus, né? Quando ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que salvou vocês, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então, voltando à pergunta, desculpe, em que momento acontece o batismo com o Espírito Santo? Em que momento o Espírito Santo vem sobre nós? No momento em que nós ouvimos e cremos na palavra da verdade, no Evangelho, no momento da salvação. Quando nós nos convertemos, quando nós cremos de todo o coração em Cristo, nesse momento nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Certo? E aí, respondendo aquelas perguntas do começo, se eu pudesse colocar aqui como verdadeira, alternativa verdadeira, são as que eu marquei xizinho em vermelho, e as que estão em cinza são as falsas. Então, o que é verdadeiro sobre o Espírito Santo? Nós aprendemos olhando para todos esses textos aí. Ele é o próprio Deus, que nos guia em toda a verdade e nos ajuda a lembrar de todos os ensinamentos bíblicos. E vemos também que é verdade que ele é quem convence a humanidade do pecado e da necessidade de salvação. Próxima aula, um assunto polêmico, né, para alguns. E nós vamos tratar um pouquinho disso. Batismo com o Espírito Santo. Ainda falamos sobre o Espírito Santo, né? Pastor, o que é esse negócio de batismo com o Espírito Santo que muitos dizem por aí? Será que é uma segunda bênção? O que é isso? Semana que vem nós vamos trazer alguns textos para avaliarmos um pouquinho essa questão do batismo com o Espírito Santo. Agradeço a sua atenção, esse tempo que nós tivemos juntos. Se você tiver alguma dúvida, eu sei que você não está aqui agora para perguntar, não é uma live, né? Não temos essa interação aqui, mas você que está no grupo aí da classe de vida cristã, pode perguntar por ali, ou pode perguntar no meu WhatsApp pessoal, tá bom? E a gente vai estar tentando responder as dúvidas que vocês tiverem sobre esse ou qualquer outro assunto que tiver ao nosso alcance, tá bom? Deus abençoe, bom domingo para todos aí, fiquem com Deus. Obrigado.